e o procurador do município de Fortaleza, chefe da Procuradoria de Desenvolvimento e Pesquisa e membro fundador da Comissão de Estudos Tributários da OAB Ceará, Dr. Juraci Mourão Lopes Filho. Doutor Pedro, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer é todo nosso, Evelch, estar aqui com todos os telespectadores da TV União. Doutor Juraci, um prazer e uma honra tê-lo aqui também. Um grande prazer estar aqui, podendo debater, não só com a sociedade, mas também com o presidente da Comissão de Estudos Tributários. Doutor Pedro, na sua opinião, há vícios de inconstitucionalidade no que diz respeito à aplicação desse reajuste sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU? Com certeza. Esta lei, ela foi feita, a Lei Complementar 73, foi feita de forma assodada ao apagar das luzes do ano de 2009. Tanto que ela foi aprovada no dia 20, foi publicada no Diário Oficial do Município, no dia 29 de dezembro, onde a maioria das pessoas estavam comemorando a ressaca do Natal e o início e se preparando para o Réveillon. Então, eu achei a forma que foi levantada para que a lei fosse aprovada na Assembleia, na Câmara dos Vereadores, já uma forma assodada. Entretanto, ela apresenta vários vícios. O primeiro vício, mais importante, é a inconstitucionalidade pela falta de publicidade. Esta lei, quando foi publicada, ela talvez os responsáveis pela publicação se esqueceram de publicar também os anexos, o anexo 1 e 2, que fala justamente da planta de valores genéricos, que o doutor Juraci, inclusive, trouxe aqui, o de 2003. Porque isso aí foi baseado, esse aumento que eles deram foi baseado no estudo ocorrido no ano de 2003, certo? Coisa que a cidade já mudou bastante. Nós temos hoje a modificação da valorização imobiliária de Fortaleza mudou muito de 2003 para 2010. Mas eles pegaram esses anexos de 2003, já vinha anualmente sendo reajustado pelo IPCA, quando foi agora, aplicaram esse valor de 25%, 27,5% e 30%. E não publicaram, junto com a legislação, os anexos. Isso já torna inconstitucional ab initio. Isso nós temos aqui vários, o doutor Juraci sabe disso, inclusive o procurador-geral do município de Fortaleza, ontem na OAB, doutor Martoni Monte Alverne, né, nosso professor, tanto meu como do doutor Juraci Mourão, pessoa capacitadíssima, ele reconhecem as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, de vários outros municípios, de vários tribunais. Inclusive eu vou aproveitar para ler só uma jurisprudência aqui de um Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi agora, essa decisão saiu em 2009, diz o seguinte: Imposto Predial Territorial Urbano, município de Serra Negra, exercício 98, ação declaratória, aumento da base de cálculo do imposto, necessidade de publicação da planta genérica de valores, publicação parcial, foi o que ocorreu lá, irregularidade no lançamento verificada, precedente do Superior Tribunal de Justiça, cobrança indevida. Acabou-se. Então, esta ausência de da publicação dos anexos já elimina, já mata esta lei por ser inconstitucional. Nós temos outras questões. Uma questão primordial é a questão das comissões. A lei 33 de 2006, no seu artigo 6º, e que foi modificado, aliás, o artigo 5º e o artigo 6º da Lei Complementar 59 de 2008, ela diz o seguinte: isso, o 15º da Lei 33, a Lei Complementar 33 de 2006. A Prefeitura Municipal de Fortaleza constituirá comissão com a responsabilidade de promover a realização da planta de molde de Fortaleza a cada 3 anos, certo? E o artigo 6º da Lei Complementar 59 diz que o município constituirá a comissão com a responsabilidade de promover a reavaliação da PGVI deste município. É claro que o procurador vai defender dizendo que existe um artigo, uma lei bem antiga, de 1972, ainda é vigente, que ao nosso entender foi substituída porque é uma lei complementar nova, essa da prefeitura, aquela perdeu a validade, e que
pode a prefeitura nomear a revelia da comissão. Então, a prefeitura de Fortaleza teve 5 anos nessa administração para poder fazer essa comissão. Fizeram a comissão de 2006, que ficou inconclusiva. Em 2009 não fizeram, o procurador-geral do município disse que não houve tempo para fazer em 2009. E aproveitaram um trabalho feito pela comissão de 2003, como eu já falei, com uma defasagem muito grande. Só para você ter uma ideia, Evelde, por exemplo, quem tem um terreno no Papicu, o Papicu, eu bato muito no Papicu porque ocorreu uma desvalorização no Papicu. Segundo quem? Segundo todas as pesquisas. Não tem, a OAB até agora não mostrou nenhuma pesquisa. A OAB não tem que mostrar pesquisa. Mas segundo a jurisprudência que vocês citaram, sim. Isso aí é quando for entrar com a ação. A OAB não entrou ainda com a ação. Nós estamos aqui discutindo, a OAB vai ter que mostrar pesquisa para o senhor, valorização, a jurisprudência. Seria um primeiro ponto que a OAB estaria questionando. Exatamente. A OAB é o seguinte, vale ressaltar que esse programa está sendo gravado ainda na quarta-feira e nós não decidimos, porque ontem, no dia 19 de janeiro, o Conselho se reuniu e um colega pediu vistas. E nós vamos nos reunir novamente na quinta-feira, no dia 21, para poder decidir se a OAB vai ou não ingressar. Ou seja, a própria OAB está na dúvida ainda. Nessas jurisprudências que fundamentou o primeiro parecer que o senhor está citando, na íntegra dos julgados, se faz referência à necessidade de quem ajuizar a ação apresentar estudos demonstrando o erro do município em ter feito a majoração. Excelência, o primeiro mote que o senhor falou aí, que é justamente a parte da publicidade, isso aqui já está comprovado. Já é inconstitucional ab initio. Eu discordo. Tudo bem. Assim, por que o senhor defende que não havia a necessidade de publicação dos anexos? Não houve alteração em elementos essenciais da planta de valores. A planta de valores é uma coisa bem mais complexa do que simplesmente trazer um arrolamento de números. O que foi modificado foi o arrolamento desses números. O valor do metro quadrado da beira-mar custava tantos reais. E foi feito um acréscimo de tantos % sobre isso, os 25%, 27,5% e os 30% que você falou. Então, os elementos, o que a Constituição obriga é que os elementos componentes da base de cálculo estejam presentes na lei, e estão. Esse anexo apenas pegava os cálculos determinados pelos outros elementos, pelas outras partes da lei, dos outros elementos definidos em lei, e fazia o cálculo e dava o valor. Não há uma obrigatoriedade de o legislador fazer esse cálculo e colocar no anexo. É claro que tendo em vista, claro que não. Tendo em vista, havendo numa lei porque e em outros elementos. Majoração, doutor Evelde. Tanto não mas tanto que não há. Que para esse não, mas a gente está não. IPCA, aí o senhor teria toda a razão. Mas aí é que a gente está discutindo. Se aumentado os 4,18%, que foi o IPCA do ano passado, o senhor estaria coberto de razão. Mas o problema é que aumentou 30%. Mas se nós estivermos discutindo apenas o aspecto formal de publicação, doutor Pedro Jorge, nós temos que analisar esse aspecto formal. Não tem diferença nenhuma entre uma atualização e um aumento. Claro que tem. Porque o que a OAB está querendo, o que a OAB está querendo defender é que no anexo tem que ter o valorzinho atualizado batido. E não é. Não é. Você está reconhecendo isso baseado no parecer do doutor Carlos Sintra. Se o senhor deixar eu concluir, eu posso explicar. Então, os elementos acidentais foram modificados. Tanto não é preciso que no anexo 1 que eles estão questionando, que traz os valores, não precisa ter o valor atualizado, que quando se faz a atualização monetária e não aumento, é feito por decreto e não se precisa publicar os valores. Ou seja, os valores que estão no anexo 1, eles ficam sem bater com o real. Exatamente. Exatamente, que é a mesma consequência se houver aumento. Claro nesse aspecto formal não há. Então, houve uma majoração, de 30%. Mas para o aspecto formal não há. Não há diferença nenhuma. O que o senhor está sustentando é que os valores deveriam estar batendo com os valores atuais. Quando isso é publicado. Então, pronto, quando a atualização monetária é feita e não é colocada por lei e sim por decreto, o anexo também fica defasado e nem por isso